Olá, eu sou a Lívia Biasi, repórter na Isto é Sua História, e hoje eu vou conversar com a advogada tributarista e professora mestra Janaína Lima, que agora participa do grupo de pesquisa no Centro de Pós-Graduação de Direito Tributário, Financeiro e Econômico na USP. Advogada há 20 anos, ela está lançando o 4º livro em Direito Tributário sobre planejamento tributário com o prefácio do professor Paulo de Barros Carvalho. Seja muito bem-vinda, Janaína. Muito obrigado, Lívia. Agradeço a Isto É por essa oportunidade de estar aqui conversando nessa cidade que me acolheu tão bem, né? E que, assim, realmente a gente aprende muito em conhecer todos que aqui estão. Agradeço a equipe também, o acolhimento. E realmente, graças a Deus, escolhi ser advogada por paixão. Uma paixão que ela... Não digo que virou amor, mas hoje em dia é paixão e amor à advocacia. Perfeito. Então a gente vai começar um pouco falando sobre a sua história, né? A sua relação com algumas mulheres na sua vida, que foram pessoas que te influenciaram, apoiaram e que você criou uma admiração. Eu queria que você explicasse qual que é o papel dessas mulheres para construir quem é você hoje. Certamente elas me deram um norte muito positivo. A primeira de todas, com certeza, foi a minha mãe, que ela ficou viúva muito jovem e ela sempre foi uma mulher extremamente organizada, visionária, inteligentíssima, à frente do seu tempo. Ela chegou a ser superintendente do INSS no Ceará, e a gente tinha uma relação muito amistosa. E realmente, assim, eu me lembro que eu admirava demais ela ia trabalhar, e aí ela ficava se arrumando, se maquiando, sabia se maquiar muito bem. Eu era muito criança e ficava ali, botava o sapato alto dela e ficava ao lado dela no banheiro e se maquiando, ela vendo ela se maquiar, né? Eu falei, quero ser igual a minha mãe, né? E aí... Junto a ela, eu conheci outras mulheres ao longo da minha vida. Em Fortaleza, tem uma sorveteria que hoje é a sorveteria 50 Sabores, que antes era a sorveteria Tropical. E tinha um sorvete que eu gostava muito de tomar, que era o sorvete de chocolate crocante. Hoje eu gosto, né? E aí, eu chegando um dia lá, eu muito criança, eu vi a foto de um senhor e vi que era uma senhora que ela estava tomando à frente dos negócios. Ela tinha ficado viúva há pouco tempo, né? E a história de vida dela, a forma que ela se levantou, que ela tomou os negócios, que ela alavancou e hoje em dia é uma das maiores empresas de sorveteria lá de Fortaleza, assim, realmente me credibilizou e me ensinou. E uma outra mulher que eu posso dizer... que também, assim, foi um norte para mim. Essa daí eu já conheci mais na minha juventude, foi a dona Terezinha Mello. Eu tive uma relação muito amistosa, pessoal, foi minha professora, minha amiga, e depois se tornou madrinha do meu filho. Ela era, assim, também uma mulher extremamente elegante, dedicada, professora universitária, assim, uma mulher à frente do seu tempo. Uma pessoa que não foi da minha família, também de mulheres, foi a dona Yolanda Queiroz, que ela ficou viúva também, e ela, muito tempo atrás, quando ela ficou viúva, ela não só tomou a frente dos negócios, mas ela teve a visão de colocar as pessoas certas nos lugares certos, né? E aí depois eu tive a oportunidade de estudar na Unifor, fazer minha graduação, e de conhecer ela pessoalmente, né? De conversar, inclusive ela foi para minha formatura, porque ela ia para a formatura sempre, e aí eu conversei com ela, tirei uma foto com ela, agradeci, e essa visão, sabe? Essa inteligência para negócios, né? De, assim, mexeu muito comigo, né? E são mulheres realmente que repercutiram positivamente. E da minha família, fora a minha mãe, fora a dona Terezinha, que também terminou por amizade, se tornando da família, que a família não é só o sanguíneo, né? É aquela pessoa também que você pode contar, conversar, né? Eu tenho 3 tias que realmente foram positivas demais para mim. A tia Célia, minha tia Célia, que é médica, né? Que eu era muito criança, você é muito inteligente, você precisa fazer curso de inglês, né? E ela me botou num curso de inglês, e aí eu fiz realmente todo o curso de inglês e gosto muito, né, desse meu norte que ela deu. Outra foi minha tia Uná, que aí quando eu sempre sonhei em ser advogada, sempre. Eu nunca tive dúvida em ser advogada, mãe, professora, né? E ter uma pessoa para compartilhar minha vida, né? Ter um amor ao lado. E aí, como eu nunca tive essa dúvida,
quando eu era muito jovem, essa minha tia, minha filha, venha para cá, para Roraima, venha me visitar. Ela estava morando, ela era gerente da Varig de lá, ela foi fundar a Varig à época, que era a empresa aérea, ela foi fundar a Varig lá, né, em Roraima. Ela vem aqui, venha me visitar. Ela tinha saudade de mim, ela era muito amiga do meu pai. Meu pai morreu, tinha 4 anos de idade. Minha mãe ficou viúva, eu era muito nova e ela também muito nova, né? E ela era muito amiga do meu pai, essa minha tia. Ela veio me visitar, eu sinto muito a sua falta. Eu fui. E quando eu cheguei lá, ela me pegou de jeito. Ela falou assim, você não pensa em fazer direito? Que tal você fazer direito aqui na Federal? Tente. E aí eu, tia, mas aqui eu vou, assim, fazer a prova, né, que na época era vestibular, com pessoas que passaram em concursos variados federais que iam para a fronteira. Então, eram pessoas preparadíssimas. Sim. E eu fiz e passei numa posição muito vantajosa, né, e passei 6 meses morando lá. Roraima. Em Roraima, exatamente. Só que aí, o que aconteceu? Minha mãe ficou doente e eu era filha única e tive que voltar para Fortaleza, assim, de uma forma mais célere possível. Na época eu não consegui vaga para a Federal de Fortaleza e como eu tinha que voltar com uma certa brevidade, na época eu fui para a Universidade Paga, que para mim foi uma coisa que me engrandeceu muito, porque eu tive a oportunidade de conviver com essa senhora, né, que eu pedi bolsa, cheguei a pedir bolsa a ela e ela me concedeu bolsa. Eu tive bolsa, estudei na Unifor com bolsa, né? E trabalhava para pagar meus estudos. Eu fazia vários estágios, todos que eu passei por processo seletivo e trabalhei em grandes escritórios de Fortaleza, pontuando um que era o do Dr. Cid Marconi, que hoje ele é desembargador federal da 15ª região. E essa época eu trabalhei no direito empresarial lá como estagiária e depois eu trabalhei como advogada mesmo no começo da minha carreira. E por último, e não menos importante, a minha avó, né? A minha avó, que ainda hoje mora com a gente, tem 98 aninhos. Ela é lúcida, saudável, linda. E ela sempre para mim foi um sinônimo, ela me ensinou fé, que ela é um sinônimo de fé. Ela me ensinou a caridade, era um sinônimo de caridade e de bondade. Então, assim, a educação, ela sempre norteou a sua vida, né? Sim. Foi algo que você tem gosto, dá pra ver. E Sim. logo, né, adiante, você se tornou professora. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação com o direito, né? Como foi ingressar na faculdade, como foi ter o contato, né? Porque você comentou que sempre foi o seu sonho e você realizou, né? Hoje você é uma advogada, tributarista. E eu queria que você relembrasse os primeiros passos. Sim, pois é. Os primeiros passos foi quando eu fui para Roraima, né? E aí eu fiz o vestibular lá e passei 6 meses morando lá na Universidade Federal e também lá eu tive a oportunidade de trabalhar num banco, né, no banco. E aí fui bancária por um período muito curto, mas me deu essa possibilidade, né, de ver também o segundo contato que eu tive com o tributário, né, mas na parte financeira da coisa, sim, né, no direito financeiro. E o primeiro contato que eu tive com o direito tributário foi quando eu ainda fazia o 2º grau, que hoje é ensino médio. E aí eu fiz um curso a época de auxiliar técnico de contabilidade. Olha. E sempre fui muito boa em matemática, que eu não acho um pré-requisito, mas me ajuda, que me dá um suporte muito positivo. Eu sinto que as pessoas, às vezes, têm dificuldade de entender qual que é o trabalho de um advogado tributarista. E eu queria que você explicasse e como que esse serviço impacta diretamente na sociedade. Eu acho que é difícil falar do que a gente escolheu para a vida. Sim. Né? Mas aí, quando eu escolhi em ser advogada e dentre as diversas áreas do direito, que são inúmeras e todas de campos riquíssimos, eu escolhi o campo do direito tributário. Eu escolhi porque eu entendi que naquele momento a gente pode contribuir para que as pessoas, sejam elas físicas ou as pessoas jurídicas, que são as empresas, elas possam ter uma saúde financeira. E eu comparo, Lívia, o advogado tributarista, fazendo uma analogia, ao médico neurologista. Né? Eu comparo que a empresa e as pessoas, elas precisam do lucro para viver, para ter um desenvolvimento, para ter um melhor crescimento. E esse lucro, ele pode vir de uma forma saudável. Você pode até já ter um lucro, mas você pode escolher ter um lucro de uma forma muito mais saudável.
né? E quando eu falo de uma forma saudável, é de uma forma que a empresa ou a pessoa possa ter, aí vamos dizer, um planejamento ou uma consultoria que traga para ela uma previsibilidade de gastos ou até um melhor corte. Porque o que, às vezes, a gente começa, eu faço o meu imposto de renda, eu faço o meu compliance tributário de uma forma muito segura. Mas você ainda pode fazer melhor. Né? A gente pode, através de um estudo, verificar como você trabalhar menos e ganhar mais, ou trabalhar da forma que você trabalha, né? E ter uma melhor previsão de gastos. Isso tudo dentro da legalidade, da constitucionalidade. Da lei, né? Da lei, né? Seja ela estrito senso, né? Ou de uma forma macro, realmente constitucional, né? E ainda no direito tributário, você conseguiu alavancar a sua carreira de uma forma bem bonita, né? Você teve trajetórias ali. E eu queria que você contasse um pouco desse processo, né? Porque você já teve casos que ganharam repercussão nacional. Sim. Então, comenta pra gente. O sonho estava ali posto e eu me deparei ao longo da minha vida com alguns desafios. O primeiro dele foi quando eu ainda era muito jovem. E minha mãe era superintendente, a gente tinha um padrão de vida muito bom. E, de repente, ela infelizmente, sobreviveu uma doença a ela, que ela teve que se aposentar de uma forma muito rápida. E, nesse momento, ela não conseguiu levar o salário todo, né, que ela tinha de concursada, de uma vez, né, que era o DAS, ela não conseguiu incorporar. E aí, nesse momento, eu não tinha concluído o meu segundo grau e eu disse assim, não, eu não posso parar de estudar. Eu não posso parar de estudar, porque o estudo e a leitura, para mim, também são uma companhia. Uma companhia muito positiva, como meus filhos, como a minha avó, como Deus, né? E aí, eu, na época, abri o jornal, que a gente fazia muito mais uso naquela época de jornal escrito, físico, né? O jornal físico, e eu fui procurar emprego. E naquela época, quando você não tinha uma graduação, um trabalho técnico ainda completamente concluído, os empregos ficavam mais difíceis, né? E aí eu procurei emprego, trabalhei numa empresa de pão em Fortaleza. Eu vendia pães para pagar meus estudos. E aí eu concluí o meu segundo grau, passei na faculdade. E aí, dentro da faculdade, foi o que eu tinha dito antes, eu trabalhei em vários estágios, como o Tribunal de Justiça, como a própria OAB, que a gente fez a primeira biblioteca digital da OAB, a gente fundou, passei também por um processo seletivo, e aí eu passei com excelente nota, passei em segundo lugar, né? E aí a gente criou, porque naquela época nós tínhamos como meio de pesquisa para colocar jurisprudências ou peças ou meio de estudo, livros. E às vezes era muito difícil você achar num livros de enciclopédia, você achar um tema e daqui que eles fossem realmente recolocados, às vezes tinha um tempo, não era com essa rapidez que se tem hoje, né? Hoje você digita um assunto na mídia, encontra em qualquer país, sobre qualquer tema, sobre qualquer língua. De 20 anos para cá, evoluiu muito rápido tudo, né? Então a gente fez a primeira biblioteca virtual e de lá para cá, aí eu, em concomitância com isso, eu me formei. Na época eu trabalhei como conciliadora de justiça e essa época eu comecei a trabalhar como professora universitária. Que também sou professora universitária. Há 20 anos surgiu uma vaga, uma amiga minha precisava viajar, ela era professora, e aí eu comecei a cobrir as faltas dela, né? E aí eu entrei na universidade, né? Eles gostaram do meu trabalho e eu comecei a lecionar. E lecionava tanto na graduação como em curso de férias. E quando terminou o período de eu ser conciliadora, eu voltei a advogar. Mas essa experiência como conciliadora, para mim, foi muito positiva também. Porque me ensinou, me mostrou o outro lado, né? O lado da pessoa que está julgando, o lado do limite, do oferecimento, da conciliação, né? O quanto a pessoa se sente, o cliente se sente confortável ou não de realmente oferecer um acordo, né? De não obrigá-lo. E eu faço também muito essa analogia, Lívia, porque eu acho que, assim como o médico, ele sugere o tratamento, ele diz os riscos ou não, até por uma questão de ética, o advogado ele tem que dizer isso, olha, aqui se a gente seguir pelo acordo, possivelmente terão essas e esses efeitos.
E se a gente seguir por uma continuidade de litígio, de judicialização, nós vamos ter essa e essa. Sempre tenho uma postura muito conservadora com os meus clientes, né? Eu tenho. Né? Até para preservação dos mesmos. Então, eu acho que é essa conduta que eu venho tendo e, graças a Deus, eu tenho tido bons resultados. Não deixo de pleitear nas áreas administrativas, ou seja, eu só judicializo quando o processo realmente chegou ao fim, administrativamente. E aí eu vejo que, caso não tenhamos êxito, né, eu ingresso na via judicial. Mas eu nunca deixo de realmente tentar a via administrativa. E aí, às vezes, chega um processo para mim que eu vou levar para alguns colegas meus, sem dizer, claro, os nomes dos clientes, mas a situação em si, né? E aí eu levo para um colega ou outro professor amigo, e ele diz, Janaína, essa causa aí, eu acho que só judicializando. E aí eu vou me debruçar sobre o processo e, graças a Deus, tenho tido êxito em todos esses processos, né? E, graças a Deus, quando a gente faz por amor, mas isso não quer dizer que você 100% tenha êxito. Eu acho que ninguém pode vender o sucesso, o resultado, né? O direito, o advogado, ele é uma profissão de meio, de instrumento. Nós vamos fazer o possível para que aquela situação ela se desenvolva, né? Para que o cliente tenha o melhor fim possível, né? o resultado, o fim possível, né? E como conselheira, você contribuiu, né, para a evolução junto à OAB de vários fatores. Entre eles, a primeira, vou até ler aqui, né, a primeira comissão de concursos públicos do Brasil. Como que foi esse processo e como foi estar à frente de algo tão grandioso? Foi muito salutar. Todo o trabalho que a gente faz no OAB, no meu caso foi no OAB Ceará, é voluntário. E eu tive a oportunidade de conquistar grandes amigos. Amigos realmente, de somar ao meu currículo um conhecimento e um know-how que realmente me tornou ainda uma profissional mais aguçada. À época eu já era professora de graduação e pós-graduação, ele chegou para mim e perguntou, professora, qual é a maior dor dos seus alunos, né? Então, assim, verificando e conversando com eles, eu verifiquei que era a questão do concurso público, porque muitas vezes eles almejam prestar um concurso público. E aí, era a questão de que, se você fazia um concurso público num estado e o mesmo concurso em outro estado, a documentação, o prazo, a matéria era completamente diferente. Isso prejudicava muito, porque eles não tinham uma forma uníssona de estudar uma matéria, eles não tinham uma matéria padrão, né? Ou pelo menos uma média. E até a forma de se fazer as provas de correção eram completamente diferentes, né? Então, assim, por acreditar também na advocacia militante, porque o concurso público também é uma forma de você ter profissionais preparados, como os temporários, como outros profissionais que lidam diretamente com a advocacia. Então, a gente, à época, formou essa comissão, e aí eu cheguei a ser presidente da comissão também, a fazer parte do Conselho Federal, da Comissão de Concursos Públicos. Fui conselheira estadual depois, e aí depois a gente teve a oportunidade de trabalhar em vários concursos. Como conselheira, eu tive a oportunidade de trazer o Mais Mulheres no OAB. A gente teve a oportunidade de trabalhar e fazer um prédio muito maior na OAB, que traz hoje mais conforto e segurança para os advogados que militam. E foi muito bom, porque realmente a gente trabalhava com profissionais que tinham oratória, que tinham um preparo, e é junto dos bons que você se torna melhor, né? E aí a gente cresce muito. Eu cresci demais com isso. E como foi esse processo de mestrado, né? Como foi escolher um tema? Como foi realizar ele, ver algo feito por você? O mestrado foi algo que me trouxe uma maturidade acadêmica e profissional. Ela me ajudou a ter um olhar mais aguçado sobre as situações, uma melhor escrita, e ela me ajudou muito no momento em que eu precisei, eu fiquei viúva, então, assim, eu tornar minha escrita, a sugestão de algumas amigas, né, como eu disse antes, tornar o meu mestrado um livro, né, a escrita, a minha dissertação em livro,
foi um momento também de crescer em mais um sonho, né? Ver que é possível. E é muito engraçado que eu tava lendo um livro, eu tive esse pensamento que às vezes o recomeço, que o mestrado para mim foi um recomeço, um amadurecimento de carreira, ele traz muito isso. Ele te abre portas e oportunidades que você não teria até aquela situação ter acontecido. Então, aquela situação, no meu caso de viuvez, ela veio trazer um novo olhar e novas portas, que foi realmente eu me tornar escritora, eu me tornar autora, que antes eu nunca haveria pensado e possivelmente não teria ocorrido. Mas agora, se Deus quiser seguir com meus filhos, com a minha família, né, com a minha profissão e com as bênçãos e a proteção de Deus, né? E você tem 4 pós-graduações, né? E um mestrado, vale reforçar com excelentes notas, um processo Obrigada. que você se esforçou, né, para realizar. E a partir dali você começou a escrever obras autorais. E uma delas aqui foi com o professor Paulo de Barros Carvalho, Perfeito. que é uma pessoa que você admira também. Sim. Como que foi esse processo? Que virada de chave você teve para falar assim, não, agora eu acho que eu me sinto pronta para poder escrever, né, e contribuir mais ainda? Porque como advogada você contribui de uma certa forma. Como professora você contribui ainda mais. Então, que momento da sua vida você se sentiu pronta para isso? Eu nunca imaginei me tornar escritora, autora. Foi uma coisa que veio. Eu já venho de uma família. Tem uma tia minha, tias que são escritoras, professoras universitárias. Então, assim, eu via isso na minha família, mas eu nunca pensei em ser. E quando eu concluí meu mestrado, a minha primeira escrita ficou os professores, né? E eu tive professores que realmente me nortearam, né? São professores que me trouxeram cada vez mais o conhecimento, a luz. E aí eu posso dizer, dentro do direito tributário, desde a professora Lírida, a professora Denise Lucena, professor Hugo de Brito Machado, que foi da minha graduação, professora Fabiana Tomé e hoje o professor Paulo de Barros Carvalho. Eles somaram esse conhecimento. E aí eu, conversando um dia com a professora Fabiana Tomé, mostrei o meu escrito, né? E ela disse, Janaína, tá muito bom. Vamos publicar. E ela fez o primeiro prefácio do meu livro, que foi pela editora Dialética, que ele é um dos mais procurados dentro da editora Dialética, que é o livro sobre também planejamento tributário, mas a questão do planejamento tributário extrafiscal, né, que é uma área do direito tributário. E aí, nesse primeiro livro, eu disse, tem certeza? Ela tem. Comece. Né? E aí eu tive esse incentivo e lancei meu primeiro livro. E assim, eu nunca pensei dele muitas vezes, ele está sendo um dos mais procurados. E veio o segundo, veio o terceiro, que o segundo e o terceiro foram em coparticipações. Eu não fiz o livro só, mas eu tive essa experiência em escrever. Escrevo também para o jornal, lá em Fortaleza. Algumas vezes sou convidada quando tem temas sobre o direito tributário. Agora, com essa reforma, eu acho que o campo tributário ele ficou extremamente rico para quem trabalha no direito tributário, porque nós vamos ter 2 sistemas vigentes ao longo de 10 anos, e depois vamos ter, após esses 10 anos, 5 anos de prescrição para que o fisco venha ou não cobrar né, esses valores. Então, ele ficou muito mais rico. E agora, o meu 4º livro, pela editora Noesis, que é também sobre planejamento tributário, que é a ADI, falando sobre a ADI 2446, que é uma decisão do STF que ela fala exatamente daquele recorte que podemos ter quando o planejamento tributário é uma elisão, que é o planejamento tributário dentro da lei, dentro da Constituição, e quando ele é evasão fiscal. Né? Ela traz ali o recorte. A evasão fiscal é quando ele realmente recai num crime. Uma linguagem fácil, transparente, né, uma linguagem que qualquer pessoa, não só o tributarista, ele possa ler o livro, mas toda e qualquer pessoa que queira realmente enriquecer o seu conhecimento, né, para agregar dentro da sua vida, né, para que ele possa até mesmo se auto-organizar financeiramente, que eu acho que é a grande pegada do direito
tributário é a organização financeira, seja ela da pessoa física ou da pessoa jurídica, no caso, a empresa. Uhum. E esse quarto livro já tem uma data? Eu queria que você falasse mais sobre ele. Pois é, eu vou lançar aqui em São Paulo, 4, 5 e 6 de dezembro de 2024, todos convidados. Vai ser num hotel, nós já estamos fechando, vai ser no Congresso de Direito Tributário do IBET. E lá em Fortaleza a gente ainda não tem data, mas aí eu vou dizer nas minhas redes sociais. Quem quiser seguir, será um prazer, uma imensa felicidade. Então eu vou aproveitar, se você quiser compartilhar suas redes sociais. Sim, meu Instagram é Janaína com Y Lima, ADV, e aí eu fico à disposição. Meu LinkedIn também é Janaína com Y Lima, à disposição de todos que queiram me seguir para a gente trocar ideias, histórias de vida e de direito, né? Janaína, eu queria um pouco da sua opinião sobre o direito tributário no Brasil. Como que você avalia esse cenário e como que é para você, né, uma pessoa que tem um estudo, acompanha e está ali sempre? Queria a sua opinião. Eu acho que o direito tributário, ele está hoje, mais do que nunca, no momento de mercado de trabalho propício para os que estão e para os que querem ingressar. E também muito rico para as pessoas que são pessoas que não trabalham na área, mas que elas queiram realmente obter conhecimento. Porque você pode dizer, direito tributário é muito chato, né? Direito financeiro é muito chato. Mas todos nós somos contribuintes, né? Todos nós fazemos mercantil, fazemos doações, temos mercadoria. Então, é até um cuidado que nós temos pessoal e nos inteirarmos de como funciona a nossa estrutura financeira, já que ela é necessária, porque é o direito tributário que ele mantém o Estado através dos impostos. Mas daí vem o advogado tributarista para dizer se esse Estado está cobrando de uma forma efetiva e legal ou se ele não está, né, realmente trazendo um peso sobre o contribuinte. Se ele não está cobrando mais do que deveria ou poderia. Então, é o advogado tributarista que ele tem essa expertise. Por isso que ele deve ser consultado, né? Nós fazemos consultorias em forma de parecer, ou então até num litígio quando já tem uma execução, que o contribuinte, a pessoa já foi acionada, já tem um processo contra ela de execução, alguma situação. Mas eu sugiro que antes de qualquer coisa, a pessoa ela busque um profissional da área tributária, né? E com isso ela possa verificar uma melhor forma de pagamento, né? Uma mudança de fato gerador, né? Até de KNAI, enfim, para que ela possa ter uma melhor saúde fiscal. E hoje você atende no Ceará, mas você também atende o público pelo Brasil. Sim. Como que é esse processo e como que a gente pode chegar até a doutora Janaína? Pelo meu Instagram, você pode me acompanhar lá que tem meu Linktree, que a gente chama hoje, né? E aí você pode entrar em contato comigo. Hoje todos os processos normalmente são virtuais e a gente tem como acompanhar. E aí realmente eu fico à disposição dos que quiserem. Eu tenho já essa disponibilidade, porque há muito tempo eu, como professora, eu não estou mais só no Ceará, eu viajo o Nordeste todo ensinando, né? Algumas regiões do Norte e algumas regiões do Sudeste ensinando. Então, eu já tenho também essa questão de até conhecimento, eu digo um pouco assim, de como funciona a estrutura do métier de outros estados também, né? A sua trajetória profissional, ela é uma trajetória, que, como eu comentei, riquíssima, né? Obrigada. Cheia de detalhes. E, mais recentemente, você conseguiu uma vaga aqui, né, para pesquisadora na FEDEUSP, no grupo de extensão do Departamento de Direitos Tributário, Econômico e Financeiro, Mulheres e Tributação, pelo professor Heleno Torres. Como que foi conquistar essa vaga? E o que você faz junto com esses outros pesquisadores, né? Como que isso pode enriquecer ainda mais o seu currículo, mas também para o público que vai ser atendido por você? Foi muita sorte, né? Eu acho que nunca pensei, quando eu ingressei na USP, o primeiro dia que eu fui à USP como aluna, foi um sonho. Nenhum dos meus melhores sonhos eu pensei em passar na porta da USP, o que dirá ingressar como aluna, né?
E aí eu fui para um congresso ano passado de direito da BDF do Rio de Janeiro. E eu fiz algumas amigas, né? Eu conquistei algumas amigas no Rio de Janeiro, em São Paulo, como eu já vinha ensinando. Eu sempre tive clientes em São Paulo com filial em Fortaleza ou com matriz em Fortaleza com filial em São Paulo. Então, há muito eu vinha já para São Paulo. Conexão, né? Conexão, exatamente. E aí, de repente, uma das minhas amigas, ela falou, Janaína Abril, você já tem mestrado, tu não pensa em fazer doutorado, não? Aí eu, por quê? Ela abriu um grupo de estudo. Vê se você se inscreve lá na USP. Se você gostar, você pode ingressar para o doutorado. Vê se você gosta, vê se é tua vibe. É o quê? USP? Vai! Ela, Janaína, tu já tem um livro, já vai publicar o quarto. É possível que você passe. Sim. Você já tem todo uma questão de pesquisadora, né? Aí eu, será? E eu me inscrevi assim num descrédito, assim, vamos ver o que vai dar, né? Assim, vamos lá. E aí passou o tempo, não saiu o resultado. Aí no dia seguinte, que era para ter saído o resultado, um dia depois, eu não consegui abrir o link, eu acho que era muita gente acessando. Sim. Eu vi no Instagram de uma amiga minha, que ela publicou o nome dela. E aí você viu o seu? E eu vi o meu. Falei, eu não acredito, eu passei. Eu não acredito. E aí, eu tive a felicidade imensa, porque esse projeto, quem cuida é o professor Heleno Torres, Taveira Torres, que é um dos maiores nomes do direito tributário hoje no Brasil. Professor Heleno Taveira Torres, professor Paulo de Barros Carvalho. E aí, quem cuida diretamente desse projeto é o professor Heleno Taveira Torres. E aí eu fiquei imensamente feliz. É um grupo de mulheres que nós estudamos a tributação em todos os meandros, seja planejamento, execução, mas sempre com impacto na mulher, né? Essa questão do mercado de trabalho, dos processos judiciais, das execuções. Então, a gente termina estudando ricamente todo o direito tributário e tem um olhar sobre a questão da mulher. E aí é um grupo de pesquisadoras, profissionais de grande relevo, com histórias marcantes, que você tem aquele de escutar, né? Que tem aquela felicidade de escutar. Então, eu venho e realmente é um momento de muito prazer, de muito regozijo para mim. E quais são os próximos passos, assim, né? Você é uma mulher totalmente ativa, dedicada, visivelmente esforçada, né? Tá com um livro para ser lançado, mas o que a gente pode esperar mais de você? Se Deus quiser continuar. Tem uma frase que é: o caminho se faz caminhando, né? Exatamente. Então, assim, agora que venha doutorado, continuar advogando, questões outras que aparecerem, sejam elas políticas, o concurso, eu acho que quando a gente ama o que faz, o céu é o limite. É o céu é o limite. No que eu puder entrar e contribuir positivamente, poderão sempre contar comigo, né? Porque eu fiz direito por achar que eu posso contribuir com a qualidade de vida das pessoas. Então, onde eu tiver que possa contribuir com essa qualidade de vida, seja como professora, como autora, como compondo os quadros da OAB ou como advogada na militância, eu estarei com muita honra. E isso reforça muito que a gente precisa estar sempre atento às oportunidades, né? Sim. E se esforçar para conseguir. Janaína, eu queria agradecer muito a sua participação aqui hoje. Foi um prazer ouvir mais a sua história, saber mais de como você começou e os planos que você tem traçado. Eu só tenho a agradecer. O agradecimento todo sou eu que faço. A você, que conduziu muito bem. É uma jovem jornalista e promissora, muito simpática, muito dedicada. Agradecer à revista Isto É por essa oportunidade, que realmente eu fiquei lisonjeada pelo convite e por essa seleção. Para mim foi assim mais um presente com a USP, né? E agradecer sobretudo a Deus, que sem ele certamente não teria chegado até aqui. E aos meus filhos, né, que são pessoas assim, amigas, íntegras, preparadas,
muito amadurecidas, né? E que realmente me ensinam muito mais do que eu ensino. E eu quero agradecer você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.